Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade então na nossa aula de análise combinatória e vamos falar sobre permutação. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir que você nos ajude aí curtindo o vídeo, compartilhando o canal e fazendo comentários também, porque isso vai ajudar grandemente aí no engajamento dos vídeos. Então, vamos para a nossa aula. Permutação. A palavra permutação ela dá a ideia de troca, né, de mudanças. Então, fazer a permutação de certos elementos é fazer trocas desses elementos. E aí nós vamos aplicar a permutação fazendo trocas, que é aquela ideia. De quantas maneiras distintas podemos fazer determinada situação? Ou seja, vai existir trocas, os elementos vão começar a trocar de lugares, de posicionamentos, e vai sempre ali mostrando uma quantidade de possibilidades. Para aplicarmos permutação, nós vamos aplicar com a ideia de fatorial. Então, o que seria fatorial? Vamos aqui para a folha. O que vamos falar agora, então, para falarmos de permutação, nós vamos primeiramente entender o que é fatorial. Fatorial é a ideia de representar. O símbolo de fatorial é o símbolo de exclamação, tá? Ó, vamos usar. O que significa esse símbolo de exclamação? Por exemplo, eu tenho 5 fatorial. 5 fatorial nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, é uma multiplicação regressiva sucessiva de n elementos a partir do elemento que eu estou e eu vou regredindo. Então, por exemplo, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. 10 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 fatorial. Se eu quiser deixar simplificado, o que é 9 fatorial? É 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, não importa. Porém, com números é fácil a gente compreender a ideia do fatorial. Mas, e se fôssemos deixar em questão de incógnita? Se eu escrever assim, ó, n fatorial. A representação de n fatorial, eu vou partir de n que multiplica n menos 1, porque é o antecessor dele, aí multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, que vai ir tendo uma multiplicação e vai retirando uma unidade sempre do anterior, até o ponto que vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, sempre que falar de n fatorial, por exemplo, vamos usar outra letra, a fatorial. O a fatorial é a mesma coisa que a, que multiplica a menos 1, que multiplica a menos 2, que multiplica a menos 3, sempre vai regredindo até o ponto que nessa subtração vai ficar vezes 2 vezes 1, até chegar no vezes 1. O fatorial ele só é aplicado em números naturais, ok? Eu só vou aplicar fatorial de números naturais, perfeito? Por isso que é sempre positivo, perfeito? Maior que zero, é sempre maior que zero. Números naturais maiores que zero. Basicamente o fatorial é isso. A permutação, como nós falamos no vídeo anterior, ela vai ser dividida em 3 possibilidades. Nós temos a possibilidade da permutação ela ser simples, da permutação ser com repetição e da permutação circular. Nós vamos ver as 3 possibilidades. Então, a permutação ela pode ser permutação simples, que nós vamos ver a fórmula novamente, a permutação com repetição e a permutação circular. Então, nós vimos na aula passada que quando eu preciso organizar maneiras distintas, quero saber a quantidade de maneiras distintas, ou seja, eu vou organizar elementos. Se eu faço essa análise e todos os elementos vão entrar nas etapas de cálculo, vou trabalhar com todos, é permutação. Se eu não for trabalhar com todos, por exemplo, eu tenho 20 pessoas, mas tenho que formar grupos de 3, ou seja, eu já não vou trabalhar com todo mundo. Ali eu vou escolher entre todo mundo 3 possibilidades apenas. Então, assim, quando eu vou trabalhar com parte deles na minha escolha, aí eu tenho uma limitação de formação de grupos, no caso aqui, aí ou ela vai se tornar arranjo ou ela vai se tornar combinação. Mas em permutação nós vamos trabalhar com todo mundo. A ideia de fatorial vocês entenderam, e aí nós temos essas 3 combinações de permutação. A permutação simples, eu vou escrever a fórmula aqui. A permutação simples, ela é formada por essa seguinte fórmula aqui, ó. A permutação simples, ela é simplesmente o n
fatorial. Que é a ideia aqui, de quantas maneiras distintas conseguimos organizar 5 pessoas numa fila? 5 fatorial. De quantas maneiras distintas conseguimos guardar os brinquedos de um garoto? Ele tem 9 brinquedos. Aí é 9 fatorial. E assim por diante. Então, a permutação simples, a fórmula é somente a quantidade fatorial, ou seja, n fatorial. Aí nós temos com repetição. Com repetição, a fórmula com repetição, ela vai ser a mesma coisa, ela vai ser representada assim, ó, P de N, que é a quantidade de pessoas, elevado a x, y, z, i, é infinito aqui em cima o expoente. Aonde esses elementos aqui, x, y, z, está representando a quantidade de vezes que os elementos individualizados ali se repetem. Então, como que ficaria isso daqui? Isso daqui ficaria n fatorial dividido por x fatorial, que multiplica y fatorial, que multiplica z fatorial, e sucessivamente, se tiver mais repetições. E aí, a cíclica, a permutação cíclica ou circular, é aquela situação de problemas assim, as pessoas sentam em volta de uma mesa, e aí elas, de quantas maneiras distintas podemos organizar essas pessoas de modo que sempre do lado direito da pessoa vai ser sempre a mesma pessoa. Então, estamos sentados em uma mesa, numa organização, e vamos trocar de lugares todo mundo ao mesmo tempo. Porém, na minha direita sempre vai ser a mesma pessoa que estava anteriormente, e assim como na minha esquerda, ou à minha frente, ou atrás de mim. Não tem mudança. A gente pode rotacionar a mesa, mas sempre, um exemplo, dar nomes. O João está à minha direita e a Maria à esquerda. O Pedro na frente e a Ana atrás. Não tem problema. O que acontece nessa situação? Trocou de lugares, mas sempre continua as mesmas pessoas. Esse P circular aqui, de N, vai ser N menos 1 fatorial. Pronto, é isso que nós precisamos saber de permutação. A partir disso, é resolver exercícios. Vamos resolver alguns exercícios aqui para que possamos aplicar. Vamos analisar a questão deixa eu pegar uma lista aqui de exercício. Vamos analisar a primeira situação, onde não tenha condição de restrição. É simplesmente ali a quantidade total sem qualquer restrição. Vamos supor que nós temos esses números aqui, ó. Nós temos os números 2, 4, 6 e 8. Aí diz assim: de quantas maneiras diferentes e distintas podemos organizar esses números? Quantos números distintos conseguimos formar com esses 4 elementos? Então, isso daqui vai ser uma permutação. Como que eu sei? Porque eu vou trabalhar com todo mundo. Então, o número que eu vou formar, ele vai ser formado por 4 dígitos. Aí, nós entenda o seguinte, isso daqui, nós estamos trabalhando com quantidade. Então, são 4 casinhas que precisarão ser preenchidas com esses elementos. Então, quantidade de elemento, só para quantidade de elementos. Quantos elementos nós temos aqui? 4 elementos. Para começar a estruturar o raciocínio. Então, quantas opções? Isso daqui são opções. Então, nessa linha aqui, ó, nós vamos colocar opções. Serão preenchidos opções. Então, quando eu olho esses números, eu tenho 4 elementos. Dentro desses 4 elementos, para preencher a primeira vaga, quantas opções eu tenho? Eu posso escolher entre todo mundo. Então, eu vou escolher entre todo mundo, eu tenho 4 elementos. Então, aqui eu tenho 4 opções dentre os números para escolher, para preencher a primeira casinha. A permutação, ela vai ser sempre multiplicação, tá? Ela é sempre multiplicação. Então, aqui nós estamos aplicando o princípio geral da contagem, né? O princípio fundamental da contagem. Que o princípio fundamental da contagem é basicamente calcularmos a quantidade de vezes que podemos efetuar possibilidades em separações ali e formar grupos, né? São variações. Então, vamos lá.
Todas essas opções elas serão multiplicadas entre si. Por quê? Porque eu tenho 4 opções na primeira vaga a serem preenchidas e aí vai ter outras opções aqui, e outras opções, e outras opções. Então, na análise combinatória, o E significa simultaneidade. E a simultaneidade é sempre multiplicação. Tudo bem? Só para reforçar aí uma linguagem interpretativa aí. Então, eu tenho essa opção para a primeira vaga, e essa opção para a segunda vaga, e essa opção para a terceira e essa. Então, vamos lá. Opções. Quantas opções eu tenho para preencher a primeira vaga? Eu tenho 4. Aqui, ó, são 4 elementos. Não confunda os números aqui das opções com os números que são os elementos. Imagina que fossem pessoas. Ah, tenho 4 pessoas. De quantas maneiras distintas podemos organizar essas pessoas? A ideia seria a mesma. Quando for trabalhar com números, tomem muito cuidado para não confundir os números que estão sendo preenchidos nas opções com os números que estão dispostos ali para serem escolhidos. Esse 4 não tem nada a ver com esse 4. Então vamos lá. Para a primeira opção, quantos elementos eu posso colocar aqui? 4, porque eu não tenho restrição nenhuma. Uma vez que eu coloquei, vamos supor que eu tivesse colocado o número 2 aqui. Sobraram 3 números para serem escolhidos. E depois eu tenho 3 opções. E depois eu teria 2 opções. E depois uma opção. Aí seria o resultado. 4 vezes 3 vezes 2 daria 24 opções. Quantos números distintos eu conseguiria formar com esses 4 números? 24 novos números. E é uma verdade, né? Eu teria 24. Se nós pegarmos 24 e dividir por 4, nós vamos ter 6 possibilidades. Por cada, iniciando com cada número. Se eu inicio com 4, esse daqui já é um exemplo. Aí eu posso trocar o 4 com o 6, eu posso trocar o 8 com o 6, e depois eu posso colocar o 4 no lugar do 6, o 6 fica aqui e vir com o 8. Então nós vamos encontrar 24 opções de formações numéricas com esses 4 elementos. Se fossem pessoas numa fila, quantas opções podemos organizar essas 4 pessoas na fila? Seria 24 opções, e assim por diante. Então, vamos lá, um outro exemplo. Deixa eu baixar a lista aqui. Pegar isso daqui, ó. De quantas maneiras diferentes um cliente poderá servir em seu restaurante os seguintes pratos? Então, o segundo exercício. O cara tem um restaurante e ele vai servir ali o cardápio. Ele tem 10 opções deixa eu colocar aqui, de massas. Ele tem 10 opções. 10 não. 4 opções de carne. E ele tem 6 opções de saladas. E ele teria 2 opções de sobremesa. Então, vejam só, ele tem 10 opções de massas, 4 opções de carne, 6 opções de salada e 2 opções de sobremesa. Vamos lá. A pergunta é: de quantas maneiras diferentes um cliente poderá se servir em um restaurante nessa situação aqui? Então, no restaurante tem essas opções. Ele vai escolher uma opção de massa, ele vai escolher uma opção. Esses daqui são os elementos, ó. Elementos. 10, aqui é elemento. Aqui é elemento. E aqui é elemento. Perceba que ele não tem restrição para falar assim, ele tem que escolher só uma opção de carne. Ele pode escolher mais de massa, desculpa. Ele pode escolher mais de uma massa. Se colocar critérios, né, de exclusividade, aí teria que aplicar outro conceito. Então vamos lá. Ele aqui é a massa. Esse daqui é a carne. Aqui é a salada e aqui é a sobremesa. Então, quantas opções diferentes esse cliente consegue fazer o seu prato? Ele tem quantas opções de massa? Ele tem 10 opções de massa. Depois que ele escolheu a massa,
ele vai escolher a massa e depois ele vai escolher a carne. Quantas opções de carne? 4 opções de carne. E depois ele tem 6 opções de salada. E depois ele tem 2 opções de sobremesa. Isso significa que se efetuar essa multiplicação aqui vai dar 40, 40 vezes 6, 240, vezes 2, 480. Então dá 480 opções de cardápio para esse cara montar o prato dele. Então, aqui nós só temos... imagina assim, ó, aqui ele colocou elementos diferentes, né? Imagina que fosse analisar somente as massas. Ele falasse assim, ó, ele fosse montar lá no richô dele, ele fosse colocar a parte de massas. Então, na parte de massas, trazendo aqui, ó, ele ia ter 10 richôs. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele ia ter 10 richôs. A pergunta poderia ser assim, ó, de quantas maneiras diferentes ele pode montar a sequência de massas dele? Lá no richô, sabendo que elas ficam de lado a lado. Somente aqui é um richô só de massas. Então ele teria 10 opções aqui para preencher com massas. Então na primeira opção, ele teria 10 escolhas para escolher uma das massas. Colocou uma massa aqui, depois ele vai escolher entre as 9 que sobraram. Então ele tem mais 9 para escolher aqui, mais 8 aqui, mais 7 aqui, mais 6 aqui, mais 5 aqui, mais 4 aqui, mais 3, mais 1, mais 2 e mais 1 aqui. Tudo multiplicação entre si. Então, ele poderia fazer a seguinte pergunta. Num restaurante, eles oferecem 10 opções de massas. De quantas maneiras diferentes eles podem organizar o richô das massas, a ilha quente de massas, sabendo que é só a ilha de massas. Então, ele tem 10 richôs ali. Aí ele pode colocar todas essas opções de maneiras distintas. Eu não sei nem que número que vai dar isso daqui, que não é o intuito aqui. Mas a quantidade de maneiras distintas para ele organizar só as massas é a mesma coisa que 10 fatorial. E só as quantidades distintas de só a carne seria 4 fatorial. E somente as saladas seria 6 fatorial. E as sobremesas, 2 fatorial. Então, seria essas opções aqui para organização individualizada de cada uma das opções do cardápio. Que não é o enunciado. O enunciado só falou assim, ó, num restaurante tem 10 opções de massas, 4 opções de carne, 6 de salada e 2 opções de sobremesa. De quantas maneiras diferentes o cliente consegue montar o seu prato? Simples, ele tem 10 opções para escolher uma carne, ele tem, depois que ele escolheu a carne, ele vai ter 4 opções para escolher a carne, não, 10 opções para escolher a massa, depois ele vai ter 4 opções para carne, depois 6 opções para salada e 2 opções. A multiplicação disso deu 480 possibilidades dele montar o prato da refeição dele. Certo? Nessa situação aqui, ele poderia, se fosse organização, aí ia ser uma multiplicação absurda, ia dar um número absurdo aqui de organização de todo esse buffet aí desse restaurante, que não é o caso. Aqui é somente essa ideia. Vamos resolver mais um aqui. Vamos escolher mais um exercício aqui, para aqui. Então vamos lá, vamos resolver mais um exercício. O enunciado desse exercício diz assim, ó, temos os seguintes números, 1, 4, 8 e 2. Deixa eu ver, 1, 4, 8, 2 e 7. Quantos elementos nós temos aqui? 5 elementos. Então nós temos aqui, ó, 5 elementos. Temos 5 elementos. Aí ele pergunta assim, ó, quantos números de 4 algarismos podemos formar? Então, como que funciona isso daqui? Se a pergunta fosse de quantas maneiras distintas podemos organizar esses números, ou quantos novos números conseguimos formar com esses elementos, sem ser repetição, né? Sem que possa repeti-lo, seria 5 elementos. A quantidade total de organização seria 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 120 possibilidades. Tá? Mas não foi essa a pergunta que foi colocada. A pergunta primeira é, quantos números de 4 algarismos? Então perceba que vai ser necessário preencher 4 casinhas. E ali vamos analisar, para essa primeira casinha, quantas opções nós temos para serem preenchidas? Temos 5 elementos para serem escolhidos. Então nós temos uma opção de 5 possibilidades de preenchimento aqui.
No enunciado, vocês prestem muito atenção se o enunciado vai colocar nessa situação a restrição de repetição. Às vezes, ele vai trazer. Se ele falar que não pode ser repetido o elemento que já foi usado, por exemplo, pessoas na fila. Não tem como a pessoa ficar no primeiro lugar, na frente da fila, e ao mesmo tempo ficar no fim da fila, ou no meio da fila. Quando se tratar de pessoas, não tem como usar a pessoa mais de uma vez ali naquelas possibilidades de escolha. Então, uma organização de objetos para guardar, para armazenar, numa prateleira de livros, a organização de objetos, ela não tem como você repetir o objeto na escolha. Mas aqui ele está perguntando quantos números de 4 algarismos, ou seja, formação de números. Ele não colocou restrição de que o número não possa ser repetido. Significa que se eu usei o número 4 aqui no começo, eu posso colocar o número 4 de novo aqui, posso colocar o número 4 de novo aqui, posso colocar o número 4 de novo aqui. Então, se eu tenho 5 elementos e eu posso usá-los quantas vezes eu quiser, então, para a segunda opção eu teria 5 opções, para a terceira 5 opções e a quarta 5 opções. O resultado disso vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, ou simplesmente 5 a quarta, que vai ficar 5 vezes 5, 25, 25 vezes 25 vai ficar 625 números de 4 algarismos, certo? Então, com esses números aqui, eu consigo formar um total de 625 números. Por exemplo, 1111, ou eles todos distintos, não importa. Aqui não tem restrição de repetição, então é 5 opções, vezes 5 opções, vezes 5 opções, e vezes a outra opção. E aí tem a outra pergunta que ele faz assim, quantos números de 4 algarismos distintos? Olha só, agora são algarismos distintos. Então, eu fiquei aqui, se eles são distintos, eu não posso repetir o número. Então, eu fiquei, primeira opção, para preenchimento de algarismo aqui, eu tenho 5 elementos para serem escolhidos. Uma vez que eu já usei aqui, eles têm que ser distintos, os algarismos desses numerais. Então, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Isso vai ser igual a 5 vezes 4, 20, 60, 120 possibilidades. Então, perceba, aqui eu posso formar um total de 625 números. Mas dentro desses 625 números, somente 120 números de 4 algarismos não vai ter repetição de algarismos ali dentro. Eles serão algarismos, serão números que os algarismos serão distintos entre si. Uma ideia para resolver esse tipo de exercício. Pode ser racionalmente direta assim, ou simplesmente a quantidade de possibilidades para números distintos, né? Seria a quantidade total, seria a possibilidade total menos a distintos menos a possibilidade que tem repetição, que teria repetição. Só que para fazer a montagem da que tem repetição, nós precisaríamos ficaria um pouco mais complexo. Por quê? Porque seria o contrário, né? Para a gente encontrar o que tem repetição, nós precisaríamos pegar o total distinto, do total tirar o que são distintos. Então, para encontrar os distintos, é racionalmente direto assim, tá? Agora, nós vamos usar essa ideia aqui para a interpretação de alguns outros enunciados. Eu achei que fosse dar para aplicar aqui, mas não deu. Deixa eu escolher outro exercício aqui. 2 amigos, vamos para o outro exercício. 2 amigos estão brincando de lançar dados, né? Eles estão brincando de lançar dados. E aí, eles pegaram esses dados e eles jogaram esses dados 4 vezes. Eles jogaram o dado 4 vezes. E vamos supor que saiu o numeral 1, 3, 4 e 6. Saíram esses números. Então, esses daqui são os elementos. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 4 elementos. São 4 escolhas. Aí a pergunta está falando assim, quantas sequências de resultado poderiam ter acontecido? Ou seja, jogou o dado a primeira vez. Qual foi o número que saiu? O 1, o 3, o 4, o 6? Então, ele está perguntando assim, de quantas maneiras
nós podemos organizar esses caras aqui diferente. Ou seja, quantas maneiras diferentes podem ter sido apresentados esses números após o lançamento dos dados. Então aqui é simples, eu tenho 4 elementos, eu lancei o dado 4 vezes. Então, são aqui 4 possibilidades de preenchimento. O dado foi lançado a primeira vez. Saíram esses 4 números. Então, quantas opções eu tenho aqui para a primeira situação? 4 opções. Tem 4 elementos. Só que ele não falou que foram repetidos. Então, se já saiu 1, não vai sair 1 de novo. Ou vai sair o 3, ou vai sair o 4 ou 6. Então, se já saiu um deles, na segunda opção vai sair uma das outras 3 opções. E depois vai sobrar só 2 opções, depois sobrou uma opção. 4 vezes 3 vezes 2 vai ser 24 possibilidades. Então, esses dados, esses lançamentos, eles foram lançados e saíram 4 números, mas não falou a ordem. De quantas maneiras distintas poderia ter ocorrido esse sorteio? Imagina um sorteio, poderia ser não somente dado, poderia ser um sorteio. E aí, quantas opções tem? Aí, de maneiras possíveis desses números terem sido sorteados. 24 possibilidades. Vamos para o outro. Um grupo de 6 amigos foi assistir um filme no cinema e compraram seus ingressos para uma mesma fileira de cadeira. Então, aqui já vai entrar uma restrição, uma condição. E aí, essa condição, deixa eu pegar só mais um que não tenha condição. Deixa eu escolher aqui. Aqui é com repetição. Vamos pegar esse aqui, ó. Em uma mesa tem 6 cadeiras vazias. Deixa eu ver aqui. Uma mesa tem 6 cadeiras. Tá, é isso mesmo. Olha só. Fala que numa mesa tem 6 cadeiras vazias, ó. 6 cadeiras. 6 cadeiras. E daí, em quantas sequências diferentes, 6 pessoas. 6 pessoas podem ocupar as cadeiras. Então, é o seguinte, você tem 6 cadeiras a serem preenchidas. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se organizar nessas cadeiras? É simples. Para sentar a primeira pessoa, quantas pessoas podem sentar na primeira cadeira? São 6 opções. E depois, se a primeira já sentou, ela não vai sentar na segunda. Sobra 5 pessoas para sentar na segunda. 4, 3, 2, 1. E aí é a mesma coisa que 6 fatorial. Então, quantas maneiras distintas 6 pessoas podem ser organizadas numa fila? 6 fatorial. 6 fatorial vai dar aproximadamente... Não, vai ser 720. Não é aproximadamente. É 720. Então, de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem ser organizadas numa fila? De quantas maneiras diferentes 6 livros podem ser organizados numa prateleira? De quantas maneiras 6 brinquedos podem ser armazenados ou guardados? Então, 6 fatorial. Perceba que a minha análise aqui está assim. Todo mundo vai entrar na contagem e todo mundo vai acabar fazendo parte da contagem do preenchimento ali das opções da vaga, das possibilidades. Então, dá 720. Vamos para um outro aqui que ele tenha alguma condição de restrição. Deixa eu ver aqui. Um grupo de 6 amigos, está falando assim agora, ó, agora tem restrição, tem uma condição, existe condicional. Então vamos analisar agora. Ó. Um grupo de 6 amigos foram assistir um filme no cinema e compraram seus ingressos em uma mesma fileira de cadeira. Então você tem 6 amigos e vão estar na mesma fileira. Mesma fileira. Então perceba, se 6 amigos vão ter que sentar, então eles vão preencher 6 cadeiras. Vamos continuar lendo. Considerando haver um casal, aqui é a restrição, olha só, aqui é o segredo. E que eles se sentaram em cadeiras vizinhas. De quantas formas esses amigos puderam se ajustar na fileira das cadeiras? Então aqui existe, na verdade, uma restrição, uma condicional. Então, nós temos assim, por ser 6 amigos e 6 cadeiras, nós temos uma permutação simples aqui. Então, como que ficaria?
só falasse assim, de quantas maneiras distintas esses amigos puderam se acomodar nas cadeiras. Seria simples, 6 fatorial. Esse 6 fatorial, nós já vimos aqui no exercício anterior que 6 fatorial é igual a 720. Então, esses 6 amigos poderiam sentar de 720 maneiras distintas nessa cadeira. Só que tem um casal ali. E esse casal tem que ficar lado a lado. E aí que entra o segredo para conseguirmos fazer esse cálculo. Então, vamos supor, se o casal tem que ficar lado a lado, nós não temos 6 opções de preenchimento. É como se, por exemplo, analisa assim, é como se aqui, ó, vamos pegar essa opção aqui, ó, é como se tivesse que ter uma cadeira dupla, para o casal sempre sentar do lado. É como se tivesse que ter uma cadeira dupla. Então, se tiver cadeira dupla, aí é como se tivesse uma cadeira para o casal e o restante de opções para os amigos. Então, nessa cadeira dupla, vai sentar o casal. Aí que vem o preenchimento. Aqui seria o casal, então, na cadeira dupla aqui, quantas opções teríamos aqui de preenchimento? É como se tivesse a obrigatoriedade de ter uma cadeira que fosse dupla, tá? Então, se assim fosse, nós teríamos quantas maneiras, quantas cadeiras, quantos assentos a serem preenchidos? 5. Por que 5? Porque seria 5 opções, é como se o casal fosse uma única pessoa. Você teria 5 opções para o casal, para escolher aqui. Seria 5 amigos, seria 4 amigos mais o casal. Então são 5, é como se o casal fosse uma única pessoa. Então tem 5 opções para serem preenchidos. 4 opções aqui, 3, 2, 1. Então, nessa situação, o casal ficando lado a lado, nós teríamos a opção de 5 fatorial. E o 5 fatorial, nós vimos aqui atrás, aqui, ó, que é 120 possibilidades. Então temos 120 possibilidades de organização em que o casal ficaria lado a lado. De todas as possibilidades, 120 o casal vai sentar lado a lado, certo? Ainda tem 120 possibilidades. Só que tá certo isso daqui? Tá meio certo. Essa é a resposta? Não. Aí vocês vão falar, mas por quê? Porque o casal, ele pode trocar entre si. Como a ordem dos dois, pode sentar o João aqui e a Maria aqui, ou pode ser o contrário, a Maria aqui e o João aqui. Então, qual é a estratégia que eu vou fornecer, que eu vou falar? A estratégia ela é assim, ó. Então nós temos 6 pessoas. 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, quais são as quantidades totais de possibilidades que elas podem se organizar na cadeira? Nós vimos que são 720 possibilidades, porque são 6 pessoas, 6 cadeiras. Então, 6 fatorial deu 720 possibilidades. Só que ele colocou uma condição. O casal tem que ficar lado a lado. Então é como se o casal, como se agora fosse ter uma nova contagem. Seria o casal mais 4 amigos. Continua sendo 6 pessoas. Mas no assento, aqui a gente vai considerar o casal como sendo uma única pessoa. Então, nós teríamos 5 possibilidades de assento. A pessoa casal. Então, para preencher aqui, seria o 5 fatorial, certo? E aí, aonde que entra a questão? O casal, aqui agora no casal, o casal ele vai preencher 2 lugares. O casal são 2 pessoas. Então, qual é marido e mulher, por exemplo? Então, para preencher o primeira cadeira, quantas opções eu tenho? Pode sentar o João ou a Maria. Então, eu tenho 2 opções. E para preencher a segunda cadeira, é o outro que somente mais uma pessoa. Então, eu teria aqui dentro o casal, quantos casais distintos ali podem existir entre 2 pessoas, né? Pode ser o João e a Maria e o João. Então, isso daqui vai ser igual a 2. Então, esse 2, ele vai multiplicar os 120 possibilidades. Porque aqui, ó, nós temos 120 possibilidades. Esse 2 vai multiplicar os 120, porque o casal tem 2 opções dos casais se sentarem. Então, é esse resultado vezes 2. Então, vai ser 2 vezes 120, que vai dar 240 possibilidades. Porque o casal ele tem 2 maneiras distintas de se organizar na cadeira deles. Pode sentar o João
e a Maria, e a segunda opção pode ser a Maria e o João. Por isso que multiplicou por 2. Deixa eu ver se eu acho mais um exercício aqui nesse tipo aqui. Tudo bem, então. Vamos continuar e vamos resolver mais um exercício. Nós temos os seguintes algarismos. 1, 4, 8, 2 e 7. Ou seja, nós temos 5 elementos. 5 elementos que podem ser escolhidos. Aí o enunciado ele diz assim, ó. Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Quantos números de 4 algarismos podemos formar? Essa questão dessa formação desses algarismos é simples. Nós temos 5 opções, então serão 4 algarismos. Todas as condições de escolha serão multiplicadas entre si. Então vamos lá. Eu tenho 5 elementos. Perceba que não foi colocado um restrito de que sejam distintos. Então, se eu tenho 5 possibilidades para preencher na primeira opção, se eu puder repetir, eu vou ter 5 opções para colocar na segunda opção, 5 opções para colocar na terceira e 5 opções para colocar na quarta situação. Isso daqui vai dar um equivalente de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 625 possibilidades. Então, se eu tenho esses 5 algarismos, eu consigo montar quantos números num total? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, porque eu posso repeti-los. Porém, se existir a restrição do enunciado de falar assim, quantos números de 4 algarismos distintos? Então, se forem distintos, eu tenho 5 opções. Então, eu posso escolher uma das 5 opções para colocar aqui. Como eles devem ser distintos, eu não posso repetir o que já foi colocado ali atrás. Então vai sobrar 4 opções. Assim eu não vou poder repetir o anterior, nem o primeiro, sobrando 3 e 2 opções. A multiplicação disso ficou 5 vezes 4, 20, 60, 120 possibilidades. Então, o que eu concluo aqui? Quando eu tenho 5 algarismos, eu tenho um total de 625 possibilidades de organização desses números, no caso, né? Eu tenho 5 números. Eu consigo formar um total de 625 números, porque eu posso repeti-los. Quando eu não puder repetir, os algarismos devem ser distintos entre si, eu vou ter somente 120 possibilidades. Perfeito? Então, analisar muito bem no enunciado para ver se ele coloca a restrição de repetição, ou seja, você escolheu uma vez, se você pode escolher de novo, né? Não é repetição de que na palavra de anagramas, não. Aqui é se você pode escolher o mesmo número, o mesmo elemento mais de uma vez. Então aqui eu escolhi os elementos aqui. Eu posso escolher de novo o mesmo anterior? Posso. Então ele continua aqui e assim por diante. Analise a restrição. Essa segunda opção é a situação de que eu forme os números aonde eu não posso escolher o número que já foi escolhido. Ok? Então, se atentar a essa situação. É uma situação de permutação simples. Deixa eu ver outro exercício aqui. Vamos ver esse daqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. 2 amigos estavam brincando de lançar dados de 6 faces. Então, nós temos aqui. Ó. 2 amigos eles estavam brincando de lançar dados. Aí eles lançaram o dado 4 vezes. Jogou lá a primeira vez, jogou a segunda, jogou a terceira, jogou a quarta. E daí, não nessa ordem, mas foram lançados e ao aparecer os números, apareceram os números 4, 1, 2 e 5. Não obrigatoriamente que o 1 apareceu na primeira jogada. Não, apareceram aqui. Ó. Caiu o 4, 1, o 2 e o 5. Aí faz a pergunta assim, ó. De quantas maneiras distintas podem ter aparecido esses números? Jogou a primeira vez, jogou a segunda, a terceira. De quantas maneiras distintas podem ter aparecido esses números? Aí vai ser a ideia de permutação simples também. Só que foram lançados 4 vezes, certo? Aí jogou a primeira vez. Quantas opções de escolhas eu tenho para a primeira vez? Aqui eu possuo 4 elementos. 4 elementos. Então, na primeira jogada, pode ter caído qualquer um dos 4. Então, tem 4 opções aqui. Na segunda jogada, não caiu a primeira, porque eles são distintos. Então, sobraram 3, 2, 1. Isso ficou 12, 24 opções de organização nessa situação, ou simplesmente 4 fatorial. Por que isso daqui?
Porque para determinar o número total desses possíveis, calcula-se os elementos distintos. E os elementos distintos não pode repetir. Não pode ter saído 1, 1, 1, 1. Então, é sempre fatorial, é permutação, porque ele vem regredindo. Vocês percebem, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial. Vamos para um outro exercício aqui. Esse outro exercício diz assim, ó, um grupo de 6 amigos, eles foram assistir um filme. E daí, eles compraram os ingressos deles numa mesma fileira. Então, eu tenho 6 amigos. Aí, desses 6 amigos, nos 6 amigos, existe um casal. Existe um casal ali. Então, como que nós vamos organizar? Aqui, o enunciado fala que eles compraram os ingressos para a mesma poltrona. E a pergunta fica assim, ó. Eu vou fazer a pergunta que ali ele não fez, né? Ele fez diferente que eu vou resolver. A pergunta que eu faço é de quantas maneiras distintas esses 6 amigos podem sentar nas poltronas. Essas daqui são as poltronas. Dos 6 amigos, um senta aqui, o outro senta aqui, o outro senta ali, o outro senta lá e o que sobrou senta lá. Então é tudo multiplicação. Ficou 6 fatorial, que vai dar 720. Tem 6 fatorial que dá 720, certo? O que nós concluímos aqui? Nesse 6 fatorial, porque 5 fatorial deu 120 vezes 6 dá os 720. Então, tem 720 maneiras ou opções distintas deles se organizarem nessas poltronas. Mas existe um casal entre esses amigos. Aí agora vem uma condição ali. Ele fala, o exercício pode falar assim, ó, sabendo que o casal tem que sentar de lado a lado, quantas maneiras distintas esses amigos podem se organizar? Quando tem o casal lado a lado, eles vão ser considerados como um único elemento. Então, continua sendo 6 pessoas, mas aí vão sobrar mais 4 amigos. Por quê? Porque duas dessas pessoas formam um casal. Então, ao se organizarem, você vai considerar como se o casal fosse uma única pessoa. Ou seja, como se fosse 5 opções de escolha. Então, aqui eu tenho 5 elementos, que são os 4 amigos mais o casal, que aí dá o total das 6 pessoas, certo? Então, considerando que o casal é uma única escolha, então, quantas maneiras distintas podemos organizar isso daqui? Podemos organizar de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 120 opções. Porém, existe uma questão aqui que deve ser levada em consideração. Aqui nós encontramos 120 opções de organização de dividir 5 poltronas entre 4 amigos e um casal. Mas perceba que o casal aqui ele está sendo contabilizado como se fosse uma única pessoa. Mas dentro do casal, lá no casal, tem João e Maria. Então aqui é como se João e Maria fossem uma única pessoa. Na questão do assento, eu vou ter que multiplicar isso daqui por 2. Vou ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque só no casal eu tenho 2 fatorial de possibilidades deles se organizarem. E é uma verdade, 2 fatorial é 2 vezes 1 que vai dar 2. Por que isso? Porque ficou aqui assim, ó. O João e a Maria, pode sentar João e Maria ou Maria e João. Por isso que são essas 2 possibilidades. Então, a quantidade total dessa acomodação aqui, ela vai ser o 5 fatorial vezes o fatorial do casal, porque o casal ali ele tem essas opções. E se tivessem 2 casais, aí ia ficar 4 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu vou ver se eu acho algum exercício que vai apresentar isso daqui. Essa possibilidade. 5 fatorial sabemos que é 120, 2 fatorial sabemos que é 2, então vai ficar equivalente a 240 opções. Das quais 120 opções a Maria sentou do lado direito de João e outras 120 opções Maria sentou do lado esquerdo de João. Entenderam? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu acho algum outro exercício semelhante a esse. Não, mas vamos resolver aqui mais outro exercício para ir fixando. É tudo permutação simples isso.
Uma turma tem 7 alunos brincando no pátio da escola na hora do intervalo. Ao tocar o sinal, os alunos se encaminham para formar uma fila. De quantas maneiras distintas os alunos podem formar essa fila? Ou seja, são 7 alunos e tem que formar uma fila. Quantas maneiras distintas? Ou seja, 7 fatorial. Isso daqui vai dar um número bem grande, 7 fatorial. Ficou 720 vezes 7. 720 vezes 7 vai dar 5.040. 5.040 possibilidades de fila diferente aqui para organizar esses 7 alunos aí. Por exemplo, o Joãozinho na frente, né, vai ter uma quantidade de vezes, que aí o exercício pode colocar as restrições ali e ter que trabalhar. Mas, grosseiramente, eu tenho 7 pessoas. De quantas maneiras distintas eu posso organizar essas 7 pessoas? 5.040 possibilidades. 7 brinquedos e assim por diante. É 7 fatorial. Deixa eu ver outro aqui. Um fotógrafo ajustando sua câmera para fotografar 5 crianças dispostas em um banco. Neste grupo há 3 meninas e 2 meninos. Uma possível arrumação das crianças da foto pode ser menina, menino, menina, menino, menina. Né? Pode colocar aí em ordem. Considerando as posições nas quais as crianças podem se assentar no banco, de quantas formas diferentes o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas, obtendo fotos diferentes. Então, nós temos aqui, são 5 crianças. São 5 crianças. Certo? Nessas 5 crianças, ele está falando aqui, considerando as posições nas quais as crianças podem se sentar no banco, de quantas formas o fotógrafo pode organizar os meninos e as meninas. Aí tem repetição. Aqui está com repetição. Não tem problema. Eu achei que fosse ser simples, mas no caso aqui, se fosse para considerar crianças distintas, né, por nome, de quantas maneiras elas podem se organizar entre si. Então elas podem se organizar entre si 5 fatorial, que dá ali 120 possibilidades. Mas a questão do critério aqui não é separar por nome, por individualidade, mas sim por gênero. Então ele tem 5 crianças, então são 5 possibilidades de assento. Vou mostrar aqui só para vocês entenderem. Ele quer organizar entre meninos e meninas. De quantas maneiras distintas ele vai... imagina uma palavra. Vou colocar H de homem e M de mulher. Então, numa palavra, imagina que a palavra fosse formada assim, ó. H, H, mulher, mulher, mulher. Isso aqui vai valer para anagrama, né? De palavras. Só que é com repetição. Então, como se fosse palavras aqui, de quantos anagramas distintos nós conseguimos montar aqui? Então, aqui seria uma permutação com repetição, aonde X e Y, que seria P, que seriam 5 crianças, no caso, né? Seriam 5 crianças, e as repetições seriam 2 meninos e 3 meninas. Aí a fórmula disso seria o N fatorial dividido por 2 meninas, 3 meninos, eles fatoriais. Então, seria 5 fatorial seria a mesma coisa que 5 vezes 4 é igual, 5 vezes 4, 2 fatorial, 3 fatorial. E aqui tem o 3 fatorial, né, que eu esqueci de colocar. O 3 fatorial cancela com o 3 fatorial, um dividido pelo outro dá 1. Eu fico com 5 vezes 4 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, 5 vezes 4 dividido por 2, isso vai ficar 5 vezes 2, que vai dar 10 possibilidades. Aqui a pergunta foi assim, ó, ele vai organizar entre meninos e meninas, certo? De quantas maneiras diferentes ele consegue organizar esses meninos e essas meninas? O critério aqui é só menino e menina. Então, é uma permutação com repetição. Não caiu na situação anterior. Deixa eu ver esse outro aqui. Dado o conjunto de todas as permutações das letras da palavra, então ele deu uma palavra, a palavra é ponta, essa é a palavra. Nós temos 5 elementos, seja, distintos, diferentes. Eu vou usar o símbolo de diferente para economizar. Qual a probabilidade
de se retirar uma palavra que começa e termina com vogal? Aqui já caiu a probabilidade. Não vou responder essa pergunta não, porque vai entrar em probabilidade, que é o próximo assunto. Mas vamos, de quantos anagramas diferentes nós conseguimos montar? Os anagramas diferentes, ou seja, eu vou ficar mudando as letras e quantas palavras eu consigo montar ali. Então eu tenho 5 opções. Como elas não se repetem, eu com toda certeza todos os anagramas seria 5 fatorial, que nós já vimos ali que vale 120. Então eu consigo formar 120 palavras ali, 120 anagramas com essas letras. Aí ele está perguntando ali, qual a probabilidade de se retirar, dado o conjunto de todas as permutações da palavra, tá? Que são os anagramas, qual é a probabilidade de se retirar uma palavra que começa e termina com vogal? Aí teríamos que ter uma restrição para ela começar com vogal e terminar com vogal. Ou seja, eu tenho aqui 2 opções para começar com vogal. A primeira possibilidade são 5 palavras, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Só para entender. Essa, ela começa, que é a primeira palavra, e essa daqui vai ser a última. Então, ela começa com vogal. Eu tenho quantas vogais? Eu tenho 2 vogais e 3 consoantes. Então, ela tem que começar e terminar com vogal. Então, se eu começo com vogal, quantas opções eu tenho para colocar a vogal aqui? Eu tenho 2 opções. Se eu coloquei uma das opções da vogal aqui, só sobrou uma opção lá. Então, é tudo multiplicação. Sobraram 3 vezes 2 vezes 1, né? Que são as 3 consoantes. Então, 2 vezes 3 dá 6, 12. Então, eu tenho 12 opções aqui, começando com uma das vogais. Por exemplo, aqui começou com O e terminou com A. Só que eu vou multiplicar isso daqui por 2, porque ela pode começar com A e terminar com O. Então, isso daqui ficou 24 opções, certo? Eu tenho 24 opções, porque se ela começa com o O, ela termina com A. Só que eu tenho a opção de começar com A e terminar com O. Aí essas 2 opções. Então, eu tenho 24. A probabilidade disso daqui seria 24 dividido por 120. Como ambas são múltiplos de 12, né? Se fosse 12, vamos colocar aqui, né? Se fosse 12, ia ficar, se eu dividir por 12, ficou 2 décimos. Ou simplesmente simplifico por 2 de novo, eu fico com 1 quinto. Então, essa daí seria a questão de probabilidade. Mas a intenção não é questão de probabilidade, é mostrar só a questão da permutação. Então, eu consigo formar tudo isso de anagrama. Aí quantas começam com vogal? Tenho 2 opções de vogais para escolher na primeira, e se eu preencher com uma aqui, só sobra uma opção lá. Então, como é fácil o exemplo, se começou com O, termina com A. Eu tenho 12 possibilidades. Mas ela também pode começar com A e terminar com O, por isso que eu multipliquei por 2 aqui. E dá 24 opções. Então, não vou continuar a explicação da probabilidade, porque não é o tema da aula. Vamos fazer mais um exercício aqui. Deixa eu ver. Escolher aqui. Vou abrir tanta lista aqui. Tá, vamos colocar já a permutação com repetição. Permutação com repetição, nós já sabemos aqui, essa daqui é a lista da aula combinatória, né? Que eu deixei separadinho aqui. Essa daqui é a fórmula da permutação. A folha da aula de hoje é essa daqui, né? Permutação com repetição. É essa fórmula aqui. Então vamos partir para a questão da fórmula de repetição. O enunciado está falando assim, a palavra é Alemanha. A palavra Alemanha. Quantos anagramas conseguimos montar aqui com essa palavra? Se ele não colocou restrição, né, aqui, então vai ser simplesmente, nós temos, seria assim, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 elementos.
Então perceba, se eu começar com esse A, ou começar com esse A, ou começar com esse A, perceba que vai ficar ali duplicado. Então isso daqui tem repetição. A letra A, ela repete 3 vezes. Tem mais alguma repetição? Não, somente a letra A. Então, nessa estrutura eu tenho 8 elementos com uma das incógnitas, uma das letras repetindo 3 vezes. Então, essa daqui seria a minha permutação de 8 com 3 vezes ali a repetição de um dos elementos. A fórmula disso daqui vai ser 8 fatorial dividido simplesmente por 3 fatorial. Aqui ficaria a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. 3 fatorial por 3 fatorial, a gente cancela. Fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes... que vai dar 6.720. Pronto. Temos a formação de 6.720 anagramas com a palavra Alemanha. Então aqui é com repetição. Deixa eu ver esse outro exercício aqui, com repetição também. Vamos lá. É a palavra Copacabana. A palavra Copacabana tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só confirmando, 2, 4, 6, 8, 10. São 10 elementos. Pronto. Temos 10 elementos. Alguns elementos se repetem aqui. Quais são eles? Vamos lá. O A, ele está repetindo, dos 10 elementos, o A repete 4 vezes. Vamos ver aqui se tem mais alguma repetição. Não. C, N, B... Não tem. Tem o C, ó. O C se repete 2 vezes. Então, aí quantos anagramas vamos conseguir montar nisso daqui? Temos 10 elementos, então seria uma permutação de 10 com a repetição de 2 vezes a letra C e 4 vezes a letra A. Como que ficaria isso daqui? 10 fatorial dividido por 2 fatorial por 4 fatorial. Ficou 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. O 4 fatorial dividido por 4 fatorial fica 1. 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então eu poderia simplificar aqui. O 8 viraria 4. Então a resposta disso daqui seria um número absurdo aqui. 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 5 vai dar 450. 450 vezes... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Jogar no computador aqui rapidinho. Ficou 10 vezes 9. 10 vezes 9 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 10 vezes 9 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Só confirmar. 10 vezes 9. Dez vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 2 deu 75.600. Então temos 75.600 palavras que podem ser formadas, anagramas, né, formados com a palavra Copacabana. Vamos pegar outro aqui. Ao preencher um cartão de loja esportiva, André optou pelas seguintes marcações: 4, coluna 1, 6, coluna do meio e 3, coluna 2. De quantas maneiras distintas André pode marcar os cartões? Desculpa. 4, coluna 1. Ah, tá. Olha só, eu estava tentando entender o enunciado aqui. O cara foi lá e marcou 4 vezes na coluna 1, ele marcou 4 vezes coluna 1. Ele marcou 6 vezes a coluna 2 e ele marcou 3 vezes a coluna do meio, né? Aqui coluna 2 e a coluna 3. Chamou coluna 1, coluna do meio e a coluna 2, né? 4 coluna 1, 6 coluna do meio e 3 coluna 2. Então, são 3 colunas. Ele marcou 4 vezes essa, ele marcou
2 vezes essa e ele marcou 3 vezes essa. A pergunta que eu faço, quantas marcações ele fez? Certo? Ele fez uma quantidade de marcações. Ele marcou 4 vezes aqui, mais 3 aqui, mais 6. Então, marcações. Marcações. Foi um total de 4, mais 6, mais 3, que são um total de 13 marcações. Marcações. Aí a pergunta fala assim, de quantas maneiras diferentes ele poderia fazer isso daí? Então, tem repetição. Isso daqui está com repetição. Por ser com repetição, então ele tem aqui a permutação de 13 com repetições de 4, 6 e 3. Aí ficou 13 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 3 fatorial. Isso daqui, aí vai resolver aqui absurdamente, ficou 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial vezes 3 fatorial. O 6 fatorial cancela com 6 fatorial. O 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2. Certo? 3 vezes 2. Aí, 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 simplifica com 12, fica 2 aqui. O 4 fatorial vai ser 24. 24. Ficou 24 esse cara aqui. O 4 fatorial. Aí, simplifico 24 e o 4. 24 por 2 fica 12. 12 com 8 simplifico por 4. Aqui ficou 2 e aqui ficou 3. Aí o 3 aqui dá para simplificar com 9. Aqui ficou 3. Aí o resultado disso aí vai dar 60.060 opções. Então, quantas maneiras distintas ele conseguiria montar? 60.060 maneiras diferentes. Ele poderia montar esse cartão aí. Vamos lá, mais um exercício. Em um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias. Então, perceba que a permutação é possibilidades ali num completo. Vamos lá. Um torneio de futebol, um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, nas 15 partidas disputadas. Então ele disputou 15 partidas, então foram 15 partidas. Ele teve 8 vitórias, ele teve 5 empates e 2 derrotas. Aqui. De quantas maneiras distintas esse resultado pode ter ocorrido? Ou seja, ele jogou 15 vezes. De quantas vezes ele teve ali a possibilidade de... Ele ganhou as 8 e depois perdeu 5 e empatou 2. Então é isso que eles querem saber. Quantas maneiras distintas nesses 15 jogos essas vitórias, empates e derrotas podem se organizar. Isso daqui não dá para fazer uma permutação simples. É uma permutação com repetição. Porque ele ganhou, ele repetiu as vitórias, ele repetiu os empates, ele repetiu as derrotas. Então é a permutação de 15 com repetição de 2, 5 e 8 vitórias. Isso daqui ficou 15 fatorial por 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 8 fatorial. O resultado disso daqui, jogando direto aqui, vai ficar um total... Vixe, é um absurdo esse número aqui. Joguei aqui, vai ficar 135.135 possibilidades distintas. Então é absurdo a quantidade de possibilidades. Então ele ganhou 8 vezes, empatou 5 e teve 2 derrotas. De quantas maneiras diferentes pode ter ocorrido todos esses dados? De tudo isso aqui, 135.135 possibilidades. Vamos lá para mais um. Em uma prova composta de 20 questões envolvendo verdadeiro e falso, de quantas maneiras distintas teremos 12 respostas verdadeiras e 8 respostas falsas. Então são 20 respostas, das quais são 12 verdadeiras e 8 falsas. De quantas maneiras distintas podem ser organizadas essas respostas? De quantas maneiras distintas teremos 12? Então, ou seja, de quantas maneiras distintas pode colocar as respostas como verdadeira ou falsa? Simples, permutação de 20 com 8 e 12
com repetição. Seria 20 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 12 fatorial aqui. A resposta disso daí vai dar um total de 125.970 possibilidades de organizações distintas com esses gabaritos aí. 12 gabaritos verdadeiros e 12 falsos. Aí vamos aqui para outra lista. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer esse daqui, ó. Caiu no vestibularita. O número de anagramas da palavra vestibulando. Então a palavra é vestibulando. Então na palavra vestibulando nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 12 letras. Temos 12 elementos. Aí o que não apresentam assim, aí ele colocou uma condição. O número de anagramas da palavra vestibulando que não apresentam as 5 vogais juntas. Aí entra aquela ideia da resolução do casal lá, né? Lá é o seguinte. Então vamos. Quantos anagramas diferentes nós conseguimos montar? Vamos ver se tem alguma palavra aqui que ela se repete. Não. Porque eles são todas distintas, né? Ó, não tem nenhum E, não tem mais nenhum S, não tem nenhum T, tudo. São 12 letras. Então, a quantidade de anagramas montadas, sabemos que é 12 fatorial. Quanto que dá isso? Não sei, não interessa, só guarda quando. O total de anagramas. 12 fatorial. Não tem repetição, então é 12 fatorial mesmo. Aí vem a questão. Tem uma restrição. Que não apresente as 5 vogais juntas. Então eu tenho 5 vogais e 7 consoantes. Agora, a organização disso daqui é assim, ó, é simples. Como ele não quer que as 5 vogais estejam juntas, pensa comigo. Eu vou considerar 7 consoantes, então eu tenho aqui, ó, vogais juntas. Considera que isso daqui é um elemento só. Elas todas juntas, tá? Mas esse daqui, vogais unidas. Mas sobra quantos ali? Sobra 7 consoantes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 7 possibilidades. Por quê? Porque se eu tenho 12 letras, eu junto 5, que são as vogais, 12 menos 5, vai sobrar quanto? 7, ok? Então, eu tenho mais 7 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, olha só. Essas vogais juntas, elas estão sendo consideradas como um elemento. Se aqui eu tenho 7 possibilidades, mais uma aqui, né? São 8. Aqui é como se eu tivesse 8 elementos. Quem são esses elementos? Aqui eu tenho os elementos das vogais juntas com as consoantes separadas ali. Então, qual é o total de anagramas? Com as consoantes, com as vogais juntas. As vogais juntas vai ser 8 fatorial. Certo? 8 fatorial. Aí, 8 fatorial. Então, veja só. Como que eu chego nessa conclusão disso? Com as vogais juntas, 8 fatorial. Aí você lembra lá do casal que essa quantidade aqui dentro das vogais, eu tenho 5 elementos. Quantas maneiras distintas dentro das vogais eu consigo fazer? 5 fatorial. Então, eu consigo mexer lá dentro a ordem das vogais, que vai mudar no anagrama, né? Modifica. Então, aqui dentro eu tenho 5 fatorial. Então, é como se eu tivesse ficado assim, ó. A pergunta é, quantos anagramas que não apresentam 5 juntos? Então, seria todos. Os anagramas que não apresentam juntos seria todas, menos o agrupamento com as vogais juntas, né? Que seria 8 fatorial. E ao mesmo tempo que elas estão juntas, dentro das vogais, eu tenho aqui a multiplicação de 5 fatorial. Então, a quantidade de anagramas vai ser, todas é 12 fatorial, menos 8 fatorial vezes 5 fatorial. Ou inverte aqui, 5 fatorial vezes 8 fatorial, não importa. Então, a resposta seria isso daqui. Quanto que dá isso aqui? Não sei. O gabarito aqui do ITA está em fatorial, por isso que eu deixei em fatorial. Beleza? A observação. A mesma, a organização vai ser a mesma, né? Deixa eu ver se tem mais um nesse pega aqui. Por exemplo, assim,
6, vou dar o exemplo lá do casal, lá, dos casais. Aquela lá dos casais, né? Deixa eu pegar mais folha aqui. Deixa eu pegar mais folha. Vamos lá, ó. Pensar naquela situação dos casais. Olha aqui, ó. 6 amigos. Dos 6 amigos, existem 2 casais. Aí eles foram lá no cinema. Eles compraram todos na mesma fileira. Como que ficaria? A organização. Nós vimos que se não tivesse critério de alguém ficar obrigatoriamente do lado de outro alguém, nós sabemos que todas as possibilidades de assento desses 6 amigos é igual a 6 fatorial. Mas existe aqui o critério que eles vão falar assim, ó, são 6 amigos e existem 2 casais. E esse casal, os pares que formam um casal, eles não podem se sentar separados. Como que ficaria? De quantas maneiras distintas nós conseguimos manter o casal 1, né, marido e mulher ali, lado a lado, juntamente o casal 2, o marido e mulher ali lado a lado, e os outros 2 amigos. De quantas maneiras distintas? Então, nessa situação, nós temos aqui, ó, 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, aqui é como se fosse o casal 1. E aqui é como se fosse o casal 2. E aqui as outras 2 pessoas para completar os 6 elementos. Então, para fazer essa restrição aqui, que esse casal tem que ficar lado a lado e esse também tem que ficar lado a lado, então significa que eu ia fazer de quantas maneiras distintas conseguimos ajustar essas 6 pessoas, sabendo que o casal 1 vai ficar do lado do seu par ali, e o casal 2 vai ficar do lado do par dele. Então significa que o casal vai ser considerado como um elemento. Então eu tenho 6 pessoas, mas aqui eu vou considerar como se fosse 4 pessoas. Porque cada casal vai ser equivalente a um elemento. Então nessa situação aqui, eu teria 4 elementos. Para sentar aqui e preencher o primeiro, eu teria 4 opções. E depois, 3 opções, depois 2 opções, depois uma opção. Então isso daqui eu ficaria assim, ó. 4 vezes 3, 2, daria 24. Seria 24 possibilidades. Ou simplesmente, para analisar aqui e compreender a linguagem, simplesmente como 4 fatorial. Aí agora nós vamos analisar a questão do casal. O casal 1, vou colocar aqui, porque seria a quantidade total de possibilidades. Isso daqui foi a quantidade de possibilidades para 4 elementos. Mas um elemento que está aqui dessas 4 opções, ele é um casal que pode trocar de lugar. Então isso daqui seria todas as possibilidades. Nessa situação, seria o 4 fatorial, que vai multiplicar o 2 fatorial do casal 1 e vai multiplicar o 2 fatorial do casal 2. Então, o 4 fatorial nós vimos que deu 24. 2 fatorial é 2, então ficou 24 vezes 2 dá 48, vezes 2 dá 96 possibilidades. São 96 possibilidades de um grupo de 6 pessoas, sendo que forma-se 2 casais dentro desse grupo de 6 pessoas, e os casais ficarão lado a lado. Vou mudar, vamos aumentar, vamos colocar ali a seguinte restrição. Eu vou criar aqui outro enunciado. Imagina que são 10 pessoas. E aí fala assim, 10 pessoas vão ser acomodadas ali em assentos, sabendo que João e Maria têm que ficar juntos. E também sabendo que Pedro, Antônio e Ricardo também têm que ficar juntos. De quantas maneiras distintas nós podemos organizar essas 10 pessoas, certo? Então, seria simples. Nós teríamos, de quantas maneiras, num total, não vou nem desenhar porque não vai dar, ó. No total, se não tivesse restrição, quantas maneiras distintas no total a gente consegue organizar essas pessoas? Em 10 fatorial. Isso daqui é a quantidade total.
Independente. Aqui tem, no 10 fatorial, o João está do lado de Maria, que está do lado do Ricardo, que está do lado do Pedro, do Antônio. Aqui não tem, seria a quantidade total. Dentro dessa quantidade total, vai ter uma certa quantidade que João está do lado de Maria. E como que eu represento João sentando do lado de Maria? Aí vai ter ali, que nós vamos considerar a quantidade de elementos. Então, perceba que eu tenho duas restrições aqui. Então, eu vou considerar, se João e Maria têm que ficar juntos, eu vou considerar que eles são uma única pessoa, para o princípio de conta. E esses 3 elementos aqui vão ser uma outra única pessoa. Então, de 10 pessoas, levando em consideração isso daqui, é como se eu tivesse, no início, 10 elementos, considerando João e Maria juntos, é como se eu tivesse 9 elementos, João e Maria juntos, eu ficaria com 9 elementos. E considerando esses 3 juntos, e João e Maria junto ao mesmo tempo, né? Se eu considerar Pedro, Antônio e Ricardo juntos, junto com Maria, significa que desses 9, nós teríamos 7 elementos. E é uma verdade. Por quê? Como que eu sei 7 elementos? Porque 5 elementos estariam sozinhos. Então, se nós tivéssemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É como se João e Maria estivessem aqui e como se Pedro e os outros 2 estivessem aqui. Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para considerar a princípio essa quantidade, eu vou considerar como se fossem 7 opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou simplesmente 7 fatorial, certo? Que seria aqui, ó, 7. Vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui seria a mesma coisa que 7 fatorial. 7 fatorial é a quantidade de possibilidades total que eu tenho os 3 juntos aqui. Mas tá certo? Não. Por quê? Porque isso eu estou considerando que João e Maria é uma única pessoa. Quando eu olho dentro desse bloquinho, João e Maria tem 2 fatorial aqui dentro, que são as duas maneiras distintas, as possibilidades que eles podem se organizarem ali dentro. Aqui ficou 2 fatorial. E aqui ficou 3 fatorial, porque é formado por 3 pessoas. Então, a quantidade total mesmo disso daqui, a quantidade total dessa permutação, ela vai ser justamente o 7 fatorial vezes o 2 fatorial vezes o 3 fatorial. Que número vai dar isso? Não sei, vai dar um número muito grande. Mas essa daqui vai ser o total de possibilidades que nós podemos organizar essas 10 pessoas de tal forma que João e Maria ficam lado a lado e Pedro, Antônio e Ricardo também e Ana fiquem lado a lado. Nessa condição. Então, porque está acontecendo ao mesmo tempo. Quando nós colocamos os 10, é o total de possibilidades, 10 fatorial. Aí, daríamos para tirar. Quantas possibilidades João e Maria estão juntas? Aí você ia fazer, considerando só João e Maria juntos. E assim por diante. A análise, eu acho que é mais difícil analisar o enunciado e conseguir estruturar do que resolver as contas em si. Vamos aqui, deixa eu olhar mais uma aqui. Deixa eu ver. 5 casais vão sentar em um banco de 10 lugares. Então, olha só. Isso daqui caiu na Pucamp. Não, esse daqui é UFF. Não sei que universidade é isso, não. 5 casais vão se sentar em um banco de 10 lugares, de modo que cada casal permaneça sempre junto ao sentar-se. Então, ou seja, ó, eu tenho 10 pessoas e todo mundo é casal. Isso daqui formam-se 5 casais. 5 casais. Então, significa que se ele colocou aqui a restrição aqui, que ele colocou, de modo que cada casal permaneça sempre junto ao sentar-se. Ou seja, eu não vou fazer permutação de 10, o fatorial de 10, ele vai ser a permutação aqui de 10, eu vou escrever aqui, ó, permutação de 10 fatorial, isso daqui é todas as
possibilidades de acomodar essas 10 pessoas. Não é isso que ele quer. Porque eu tenho 10 pessoas e 5 casais. Então, eu tenho 5 elementos aqui. Então, é como se eu tivesse 5 elementos. 5 elementos. E aonde cada elemento forma um casal. Então, aqui, ó, casal 1 é um bloquinho, casal 2 é outro bloquinho, casal 3 é outro bloquinho, casal 4 é outro bloquinho e casal 5 é outro bloquinho. Por serem casais, de quantas maneiras distintas esses casais conseguem se acomodar lá dentro? 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. E aqui a mesma coisa, 2 fatorial, 2 fatorial. De quantas maneiras distintas nós conseguimos organizar esses casais? 5 possibilidades, seria 5 fatorial. Mas isso daqui é a organização, organizar os casais. Como se fosse cadeiras duplas, né? Cada casal senta num lugar. São 5 cadeiras duplas, 5 casais. Só que cada casal tem a possibilidade de de permutar 2 vezes, 2 fatorial. Então, qual é a quantidade para que todos esses casais fiquem juntos? Para eles ficarem juntos, dentro de todas essas possibilidades de acomodação dessas 10 pessoas, eu vou ter aqui, ó, casais juntos. Casais juntos. Quantas possibilidades? 5 fatorial, porque são 5 cadeiras duplas, e ao mesmo tempo, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. 5 vezes. Por quê? Porque cada casal ele pode permutar entre eles ali 2 vezes cada um. Então, isso daqui está dando 5 fatorial, nós descobrimos que vale 120. Vezes 2 fatorial é 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 2, 4, 8, 12, 16. Então ficou 120 vezes 16. 120 vezes 16. Essa ideia do bloquinho aqui é bem interessante manter, ó. 120 vezes 16 está dando a opção. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não tem. Deixa eu duplicar aqui, porque é uma lista do projeto Medicina. Ver o gabarito, porque até eu confundo às vezes, né? Exercício 18. 18 está dando uma alternativa aqui, mas... Não é 18, é 17. Está dando 17. Não, está dando 17 não, cadê o exercício 17? Vamos analisar aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1920 vezes 2. Isso daqui vai multiplicar por 2. Já vou explicar por quê. Vai ficar 3.840. No gabarito está dando a quantidade de 3.840. Vamos ler novamente aqui o enunciado só para termos certeza. 5 casais vão se sentar em um banco de 10 lugares, de modo que cada casal permaneça sempre junto ao sentar-se. Determine de quantas maneiras distintas todos os casais podem ao mesmo tempo sentar-se no banco. Ok. Todas as possibilidades das pessoas acomodadas é 10 fatorial. São 5 casais, então eu tenho 5 fatorial para que esses casais se sentem. 5 fatorial é a mesma coisa que 120. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, 5 fatorial é 120. Só confirmar se está correto mesmo. 120 vezes, agora vamos analisar aqui. 2, 4, 8, 16, 32. Aqui não é multiplicado por 2 porque é 32 não. Aqui que eu errei. 32. Isso daqui é a mesma coisa que 32. Aí vai dar o 3.840. Perfeito? Então é assim, sempre que tiver uma restrição de pessoas ficarem lado a lado, tudo, vocês criam um bloquinho. E saiba que você vai aplicar a permutação dentro daquele bloquinho.
Então, o valor que você encontrar, você vai multiplicar pela permutação que existem dentro dos N bloquinhos que existir. Vamos ver mais um aqui, ó. Considere todo... Então, vamos continuar e resolver mais um exercício. Esse enunciado, ele diz assim, ó. Um trem de passageiros é constituído por uma locomotiva e 6 vagões. Então, eu tenho uma locomotiva mais 6 vagões. Sendo que um deles é restaurante. Então, eu não tenho somente 6 vagões ali. Eu tenho uma locomotiva mais um restaurante, que é um vagão-restaurante, mais 5 vagões de passageiros. Aí ele fala assim, sabendo que a locomotiva deve ir sempre à frente e que o vagão-restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de modos diferentes de montar essa composição é... Então vamos lá, ó. Tem a primeira opção, segunda escolha, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Por quê? Porque eu tenho 7 elementos. Ó. Eu tenho 7 elementos. Sendo uma locomotiva, um restaurante e mais 5 vagões de passageiros. Na ponta, aqui na ponta, eu tenho... Quantas opções eu tenho? Só tenho uma, que é a da locomotiva. Isso daqui vai ser tudo multiplicação entre eles. Eu só posso escolher a locomotiva. O restaurante eu não posso colocar aqui. Então, sobra quantas opções? 5. Então, aqui eu tenho 5 opções de vagões para serem escolhidos, porque o restaurante não pode ser colocado aqui. Então, se eu coloquei um vagão aqui, restam 4 vagões de passageiros. Mais o do restaurante, 5. O restaurante já pode assumir qualquer vaga aqui. Então, eu tenho mais 5 opções aqui para preencher. Nessas 5 opções, quem são? São os 4 vagões de passageiros, que eu tinha de opção, mais o restaurante. E aí, depois, eu coloco um aqui. Então, perceba que agora nós temos, continua aqui a partir de 5. Por quê? São 4 mais 1, né? Então, pensa agora aqui. Se eu escolhi, na primeira opção aqui, eu só tenho uma opção, que é a locomotiva. Aqui, eu tenho somente passageiros, que são 5. Então, restam 4. Os 4 podem ser preenchidos aqui. Só que perceba que eu teria que ser... Tem 5 vagas para serem preenchidos. Por que 5? Porque tem um restaurante. Então, se eu escolhi um aqui, ó, é 5 fatorial aqui, tá? Se quiser colocar. Porque eu tenho o restaurante e mais 4 vagões de passageiro. Então, se eu coloquei, ficou vezes 3, vezes 2, vezes 1 e até sobrar a última opção lá. Isso daqui seria a mesma coisa que 5 fatorial vezes 5. 5 fatorial nós sabemos que é 120, vezes 5 vai dar 700. Isso daqui são 700 possibilidades de arrumação. 120 vezes 5 é 600, não é 700. Seria 600 possibilidades de arrumação. Esse daqui é o gabarito dele da alternativa 12, alternativa D, 12D, é isso aí, 600 possibilidades. É mais difícil organizar a sequência e conseguir pensar que você tira elementos e coloca elementos na hora de considerar aqui na permutação. Vamos lá, vamos resolver mais um exercício. Ó. Esse exercício ele diz o seguinte, você tem a palavra prova. A palavra prova, nós temos 5 elementos, ou seja, 5 letras. Elementos, nossa, tá difícil hoje aqui, hein? 5 elementos. Da onde? Na qual nós temos 2 vogais e 3 consoantes. Aí o enunciado fala assim, ó, com as letras da palavra prova podem ser escritos X anagramas que começam por vogal e Y anagramas que começam e terminam por consoante. Os valores de X e Y são respectivamente. Então, ele está falando no enunciado seguinte, ó, essa quantidade X de anagramas, ela começa com vogal. E a quantidade Y, ela começa e termina, com consoante. Então, vamos lá. Pense agora comigo. Para descobrir a quantidade de anagramas total. Anagramas total,
independente da ordem, como não tem nenhuma letra que se repete, é simplesmente 5 fatorial, que nós já vimos que são um total de 120 possibilidades. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. De todas as possibilidades dessas 120, vai ter uma quantidade que começa com vogal. Como que eu vou descobrir esse x? Esse x eu tenho 5 possibilidades a serem preenchidas aqui. Então, se ela começa com vogal, obrigatoriamente eu já tenho um critério aqui. Qual é a opção? Quantas opções eu tenho para preencher aqui? Eu só tenho 2 vogais. Pronto, preenchi uma aqui. Das 5 letras, uma vogal eu já usei aqui. A única condição que ele colocou para esse x é essa. Sobram 5 letras. Aí sobram 4 letras. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que aí eu posso, tem 4 opções para colocar aqui, depois 3, 2, 1. Isso daqui ficou da 12, 24, 48 opções. Então, possibilidades no caso, né? Então eu tenho das 120, 48 eu começo com vogal, ok? E aí o y vai ser a mesma coisa, só que é o seguinte, é a mesma ideia, mas tem que ser consoante aqui e tem que ser consoante aqui. Quantas consoantes eu tenho disponível para escolher a primeira? Eu tenho 3 consoantes, então eu tenho 3 possibilidades de consoante aqui. E aí eu já usei uma consoante aqui. Quantas opções de consoante eu tenho lá no fim? Eu tenho 2 opções de consoante. E aí sobrou mais uma consoante. Então, sobraram 2 vogais e uma consoante, porque 2 das consoantes eu já usei aqui. Então aqui ficou 3 vezes 2 vezes 1, que são as opções que me restaram. Então daqui eu tenho 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2 dá 18, 18 vezes 2, 36. Então essas daqui são as quantidades de anagramas que começam e terminam com consoantes. Aí ali tem gabarito, né? São 2 números. Então ali o gabarito seria a alternativa A para quem encontrar essa lista aí que eu vou deixar disponível. É a lista do projeto Medicina. Perfeito? Vou procurar outro exercício aqui. Já achei aqui outro exercício bacana. Olha só. Ele está falando assim, ó. Calcule o número de anagramas da palavra clara em que as letras AR aparecem juntas e nessa ordem. Ou seja, o A tem que estar antes da palavra R, certo? Então vamos lá. Aqui nós podemos calcular da seguinte maneira. Então a palavra clara. Nós temos 5 letras. Só que o A se repete. O A repete 2 vezes. Se perguntar quantos anagramas no total conseguimos montar aqui, aí vai ser a permutação de 5 com 2 ali em repetição. Então ficaria 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Nós sabemos que 5 fatorial é 120 e 2 fatorial é igual a 2. Então isso é igual a 60 anagramas. Então com essa palavra clara nós conseguimos montar a quantidade de 60 anagramas. Ok? Perfeito? Então vamos lá. Aí vem a questão da condição que ele colocou que o A e o R tem que estar juntos e o A tem que estar antes do R. Então vamos lá. Nós temos 5 opções. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Se aqui começa com A, vamos considerar o seguinte. Se aqui começa com A, o que vai dar certo aqui tem que ser R. Ok? Porque o A tem que estar com R, tem que ser obrigatoriamente nessa ordem. Então vamos analisar aqui. Ó. Eu usei um A aqui e um R aqui. Das 5 letras eu já usei 2. Sobraram quantas letras? Sobraram 3. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Então, começando com A e R aqui, eu tenho essa possibilidade de anagramas, que vai dar um total de 6 possibilidades aqui. Nós temos a opção de colocar o A e o R na segunda opção, que vai ser a mesma coisa. 3, aqui é só uma opção e só uma opção, né? Aqui fica 1 vezes 1, porque eu escolhi um A aqui e escolhi o outro A aqui. E aí eu tenho aqui essa outra opção aqui. O A começando aqui e o R começando aqui. Então ficou 3 vezes 2 vezes 1, a mesma coisa. São mais 6 possibilidades. E aí nós temos deslocamento. Aí vamos deslocar o A aqui e o R aqui. E nós vamos ter mais 6 possibilidades. E vamos deslocar o A aqui e o R aqui.
nessa ordem. Então nós temos mais 6 possibilidades, certo? Aí agora vamos analisar. Vamos analisar. Aqui foi braçal mesmo. Do total de 60 vezes, eu tenho 6 possibilidades começando com A aqui. Eu tenho mais 6 possibilidades começando com um A aqui. Eu tenho mais 6 possibilidades começando com A na terceira casa. Eu tenho mais 6 possibilidades começando com A na penúltima casa. Então eu tenho 4 possibilidades apenas de 6. Então ficou aqui 6 vezes 4, que vai ser 24 opções. Isso daqui é braçal, né? Não dá nem não tem uma fórmula específica que vai considerar, mas você vai falar é assim, ou assim, ou assim, ou assim. Ou seja, eu tenho a primeira opção, ou a segunda opção, ou a terceira opção, ou a quarta opção. E na matemática o ou é sempre mais. Por isso que ficou 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é a mesma coisa que 6 vezes 4, 24 opções. Perfeito? Deixa eu ver se eu encontro mais um exercício aqui. Então vamos lá, vamos resolver mais um exercício. Aqui o enunciado ele está falando assim, ó. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode se vestir tendo 6 camisetas e 4 calças? Então ele tem 6 camisas e 4 calças. Então, para ele se vestir, ele vai escolher uma camisa e uma calça. Então, se aqui for a calça e aqui a camisa, quantas opções ele tem para escolher de calça? Ele tem 4. E quantas opções de camisa? Tem 6. Quantas opções diferentes ele pode fazer? 4 vezes 6 dá 24 maneiras distintas de vestimenta. Vamos fazer outro exercício aqui. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar no banco para tirar uma selfie? 6 fatorial, vai dar 720. Já sabemos isso daí. Em uma competição de xadrez existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio do primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, tem 8 jogadores. Dá para fazer direto aqui com o princípio fundamental da contagem, mas também dá para fazer por combinação ou arranjo ali, né, conforme a situação. Se a ordem influencia, é arranjo. Se a ordem não influencia, é combinação. Daria para fazer com arranjo de 8 e 3, também vai chegar no mesmo resultado. Mas simplesmente, vamos analisar aqui, ó. Nós temos primeiro, segundo e terceiro colocado. É somente isso daí. Para ganhar em primeiro colocado, quantas opções de jogadores tem? 8. Primeiro colocado, segundo colocado e terceiro colocado. Se o primeiro dos 8, um já ganhou em primeiro, para segundo colocado sobra quantas possibilidades? 7. Se já tem o primeiro e o segundo, sobra 6 opções. Então ficou 8 vezes 6, 48, vezes 7, 8 vezes 6 vezes 7, está dando um total de 336 possibilidades de pódio. Daria para fazer por combinação, que é a outra aula que nós vamos fazer, que tem o arranjo e combinação, mas aqui a gente fez por permutação, né? Que também é um tipo de exercício que dá para ser feito. Então, basicamente, a resolução dos exercícios é assim. Deixa eu ver se tem mais outra aqui. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher 4 tipos de sanduíche, 4 tipos de lanche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Pelo contagem. Então ele vai escolher o lanche, vai escolher a bebida e vai escolher o refrigerante. Então quantas opções de lanche? Ele tem 4. Quantas opções de bebida? Tem 3. E de sobremesa? 2. Deu 12, 24. 24 possibilidades. É fácil aqui. Vamos lá, outra. Quantas comissões de 4 elementos podem ser formar com 20 alunos na turma? Então aí seria a mesma situação. Ó. Tem 20 alunos. Poderia ser por combinação esse daqui, né? Mas vamos fazer por permutação. E vai fazer quantas maneiras diferentes para se formar comissões de 4 elementos. Né? Deixa eu ver se não vai resolver só com... Vai dar combinação. Vai dar por combinação. Não, mas vai dar certo também, né? Mas enfim, não é a combinação, não é o propósito. Então esse daqui não vai. Que eu peguei listas variadas aqui, né? Então ele vai dando aqui. Deixa eu ver esse outro aqui. Esse daqui é fatorial. Ele dá a palavra assim, ó. A palavra função não tem repetição.
Quantos anagramas diferentes dá para fazer? Função tem 6 palavras, então são 6 fatorial. Outra aqui, a palavra função que iniciam com a letra F e termina com a letra U. Aí aqui já é o seguinte, você tem, ele começa e termina. Então vamos lá, ó. Vou fazer aqui, ó, função. Não tem repetição. Eu possuo aqui, ó, 6 letras. 6 letras. Então, o total de anagramas. Total anagramas. Independente, isso daqui vai ser 6 fatorial. Isso aqui deu 720, nós já sabemos. Aí ele coloca a segunda alternativa aqui. Ele coloca assim, que começa com a letra F, ou seja, das 6, que já está escrita ali, né? 1, 2, 3, 4. 6 começa com F e termina com O. Ou seja, é só uma opção de F aqui e só uma opção de O aqui. Sobrou 6 letras, eu já usei 2, sobrou 4 fatorial. Ou simplesmente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que deu 12, 24. 24. Dos 720 anagramas, 24 começa com F e termina com O. É fácil, não está difícil. Existentes na palavra função, desde que as vogais A e O apareçam juntas nessa ordem. Então, aqui é o seguinte, o A e o O tem que aparecer nessa ordem. Aí é aquela situação do casal, né? São 6 letras, mas 2 vai formar como a ideia de uma só. Então, eu tenho um bloquinho aqui, que vai ser 2 letras. Aí são 5 letras. Então, aqui, justamente, ele está querendo saber assim, ó, tem que ficar assim, ó, o A e o O, juntinho, nessa ordem, para ficar ão. Então, aqui é como se fosse uma única opção. Eu tenho 5 agora, porque o A e o O estão juntos. Então, 5. Aí ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui nós já vimos que deu 24 possibilidades. Não, são 6, fica 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica 1. Não, o A e o O tá certo aqui. São 5 fatoriais. São 5 fatorial. Por quê? Porque é como se fosse um casal. Lembra lá o exercício dos amigos que tinha um casal? É a mesma ideia. Então é como se que fosse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui está dando 120. São 120 possibilidades. Aí vai falar assim, mas não multiplica por 2 pelo casal? Iria multiplicar por 2 se ele só colocasse a condição assim, ó. Aqui a condição é que o A e o O ficasse nessa ordem. Então, o A tem que começar com A, que aí é 5 fatorial. Se falasse assim, ó, o A e o O ficarem juntos, não condicionando a posição deles, aí poderia começar com o O. Aí seria multiplicado por 2. Nessa situação, não multiplica por 2. Perfeito? Eu acho que é isso. Eu acho que questão de permutação já tá bem aí. Eu vou ver se eu acho um exercício cíclico aqui só para mostrar. Então vamos lá, eu achei um exercício difícil achar exercício com permutação circular, né? Procurei um monte aqui de lista, mas não consegui. Vamos lá. A permutação circular, ela vai ser formada por n-1, né? Fatorial. Um exemplo, uma família formada por 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes as pessoas podem se sentar em torno da mesa? Não tem restrição. Então, eu tenho 6 pessoas, aonde elas se sentarão na mesa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é como se tivesse o pai aqui, mãe, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. Aí eles vão rodando, ó. Perceba que eles vão rodando. Sempre, e se rodar, ó, por exemplo, o pai vem aqui, a mãe vai estar aqui, aí depois vai estar o filho 1 aqui, e antes do pai vai estar o filho 4, filho 2, filho 3. Nunca vai mudar, sempre os vizinhos serão o mesmo, não importa aonde senta. A resolução dessas possibilidades é a permutação circular, que seria 6 menos 1 fatorial, que daria 5 fatorial, que seria igual a 120 possibilidades. Seria isso. É difícil, eu procurei outros exercícios aqui, mas eu não consegui achar imediatamente. Estou olhando aqui. Vamos ver nesse outro portal aqui. Métodos de contagem de anagramas podemos formar com a palavra. Não tem aqui exatamente um exercício em específico aqui. Tá difícil.
Mas, não, vamos ver esse daqui, ó. Eu acho que esse daqui dá, ó. Joãozinho e Maria devem ficar juntos, ou seja, um do lado do outro. Devem ser um bloco... Ah, não, isso aqui ele está explicando. O enunciado aqui, ele forneceu o enunciado assim. De quantos modos 7 crianças, entre elas Joãozinho e Maria, podem ficar de roda, ficando João sempre ao lado de Maria? Então tem 7 crianças, aonde tem Joãozinho e Maria. Eles vão ficar em roda. Sempre Joãozinho vai ter que estar do lado de Maria. De quantas maneiras distintas Joãozinho e Maria podem formar essa roda, sempre ficando lado a lado? É a questão da permutação circular, de 7 pessoas menos 1, que vai ser igual a 6 fatorial, que nós já sabemos que é 720. Então são 720 possibilidades de formar essa possibilidade. Seria Joãozinho e Maria lado a lado, no caso. Isso daqui é o total, né? Isso daqui é o total de possibilidades, não é de Joãozinho e Maria. Esse daqui é o total de possibilidades de organizar essa roda, com o Joãozinho fora do lado de Maria ou não. Mas quando consideramos, são 7 crianças, né? Então, são 7 crianças no enunciado. De quantos modos 7 crianças, entre elas João e Maria, podem brincar? Então, considerando essa situação, é aquela situação do casal, né? Aqui não seria... na circular seria essa daqui, né? Tá certo, eu risquei aqui, mas foi sem querer. Mas seria aquela mesma situação do casal lá no cinema. Lá no casal do cinema, você lembra que o casal tinha que ficar lado a lado? Então eram 6 amigos, mas o casal passou a ser considerado como um bloco. Aqui são 7 crianças. Como o Joãozinho vai ter que ficar do lado de Maria, então Joãozinho e Maria vão ter que ficar aqui lado a lado. Vai ficar juntos, então eles consideram como uma única pessoa. Então, ao invés de considerar 7, eu vou considerar 6 elementos. Então, aplicando a ideia de 6 elementos para uma permutação cíclica de 6 é a mesma coisa que 6 menos 1 fatorial, que vai dar 5 fatorial. Isso daqui vai dar 120 possibilidades. Dessas 120 possibilidades, nós sabemos que a maneira de organizar essas crianças ali, supostamente 6 crianças, né? 6 elementos, onde um desses 6 elementos é Joãozinho e Maria junto, numa permutação cíclica. São 120 possibilidades. Mas nós sabemos que Joãozinho e Maria, dentro do bloquinho, João e Maria, ela tem ali dentro a permutação de 2 fatorial, que é igual a 2. Então, se eu mudar Joãozinho do lado de Maria na direita, é diferente de Joãozinho ao lado de Maria na esquerda. Então, esse valor aqui nós vamos multiplicar por 2, porque no bloquinho Joãozinho e Maria tem 2 fatorial. E aí vai virar 240 possibilidades. Perfeito? É isso. O cíclico dá a ideia de rotação, e aí é a mesma ideia de considerar. Se fulano tem que ficar do lado de ciclano, considera os dois como se fosse uma única pessoa. Aí redimensiona os elementos. Aplica o conceito e aí multiplica pelo fatorial desse grupo de pessoas que devem ficar juntos. Se são 3, tem que ser 3 fatorial. Se são 4, seria vezes 4 fatorial. E assim por diante. Aqui multiplicou por 2 fatorial porque é Joãozinho e Maria só. Perfeito? É isso aí, eu acho que permutação está bem claro, já dá para compreender bem e eu espero ter ajudado vocês. Fica aí a dica para curtir e ajudar aí o canal a crescer, e eu peço que façam comentários no vídeo. Muito obrigado e bons estudos para vocês.